Prioridade é assertividade e assertividade é velocidade. Quer chegar mais rápido nos seus objetivos? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao mês das prioridades. Que, na verdade, eu preciso até corrigir essa expressão, porque quando a gente fala de prioridades, a gente já acaba abrindo espaço para um erro. Porque quem tem muitas prioridades, talvez não tenha nenhuma ou tenha dificuldade de saber qual é a prioridade das prioridades. E sempre que você se confundir, você vai se distrair. Sempre que você se distrair, você pode errar ou se atrasar. Até porque a vida é justa. E ela está te observando, querendo saber o que você quer hoje. Qual é a pré-queda que você precisa para ver ou para mostrar? Qual é a situação que você precisa para ver ou mostrar o que você precisa ajustar, atualizar, corrigir, incluir ou excluir de alguma relação? No fim das contas, nós vamos acabar sempre voltando para o básico. E para que você tenha uma facilidade de encontrar qual é a prioridade do dia, porque eu tenho começado o meu dia me agradecendo pelo fato do Elton de ontem não existir mais. Eu tenho começado o meu dia me lembrando do meu motivo, do meu objetivo e do meu compromisso com o meu motivo e com o meu objetivo. E esse mês, cada dia que eu me levantar, eu vou seguir o meu mesmo ritual e vou incluir a lembrança que eu preciso ter de qual é a prioridade na minha vida, naquele momento, naquele dia. E para que você encontre com mais facilidade, com mais clareza, a prioridade das prioridades, a cada dia, nesse mês, sendo estimulado por cada áudio, por cada encontro, por cada conversa com seus aliados, por cada interação com o marca-passos, ali com a IA, eu quero te trazer uma estrutura que eu tenho usado muito nos meus atendimentos, porque eu não posso me perder com tanta informação. E na sua vida, você também não pode se perder com tanta informação. Eu separo tudo que chega para mim, tudo que a pessoa fala, tudo que a pessoa traz, tudo que a pessoa vive, tudo que a pessoa coloca como importante, como desafio, como desconforto, como problema, ou até mesmo como prioridade, dentro de uma estrutura com 4 elementos. Eu vou te dar 2 camadas de análise para você encontrar a prioridade das prioridades. A primeira camada, ela tem 4 caixinhas. A primeira caixinha é a caixinha daquilo que você precisa entender. Essa caixinha é maior, como se fosse uma pirâmide invertida, um funil. Você precisa entender muitas coisas e tem coisa que você só precisa entender. Dessa caixinha das coisas que você precisa entender, tem coisa que passa para a caixinha da coisa que você precisa resolver. Aquela é a coisa que você precisa resolver. Muitas vezes, depois de entender, você precisa resolver o que você entendeu, ou muitas vezes, depois de entender alguma coisa ou algumas coisas, você descobre que existe alguma outra coisa para você resolver. E depois que você resolve, depois que você ganha musculatura, progresso, depois que você atinge o seu resultado, você precisa permanecer atento, atenta, para não repetir o erro, para não voltar para trás. E aí surge ali a terceira caixinha das coisas que você precisa evitar. Quais são as coisas que você precisa evitar no dia de hoje? Só assim você vai conseguir clareza o suficiente para separar o que você precisa entender do que você precisa resolver, do que você precisa evitar para você conseguir chegar naquilo que você quer garantir. Porque tem gente que quer saber como que eu prevejo os possíveis futuros possíveis, como que eu monto a teia dos acontecimentos. Essa pessoa está querendo chegar lá no garantir sem nem ter se esforçado para evitar.
sem nem ter se esforçado o suficiente para resolver ou sequer para entender. Então, não tem como você garantir se você não evitar. Não tem como você evitar se você não resolver. E não tem como resolver se você não entender. Então, quando eu vejo a quantidade de coisas que acontecem na minha vida, na vida das pessoas que eu atendo, na vida dos aliados com os quais eu converso, na vida dos meus sócios, dos meus amigos que são aliados, eu percebo que quando a pessoa para de usar a aliança divergente, é bem provável que ela tenha parado de usar muito mais por não querer encontrar do que por não ter conseguido encontrar. Porque tem muita coisa que a gente precisa entender, resolver, evitar e garantir. E para que você consiga ainda mais facilidade em organizar todas essas informações, todos esses acontecimentos, essas relações, essas pré-quedas, essas lembranças, eu vou te dar mais uma camada com 3 caixinhas ou 3 condições. A informação que você está pegando, para que ela seja uma prioridade, não basta que ela seja importante, porque quando você vai para as coisas que são importantes, para aquilo que você está vivendo, passando, acontecendo, ou para as coisas que aconteceram naquilo que aconteceu, talvez você liste um conjunto muito grande de coisas importantes. Mas como você separa a prioridade das prioridades daquilo que é importante? Você vai olhar para aquilo que é relevante, aquilo que de fato mexe o ponteiro de forma significativa, aquilo que além de importante tem um peso considerável. E além das coisas importantes e das coisas relevantes que devem de fato receber atenção, que de fato tem alguma relevância para aquele momento, para aquele caso, para aquela situação, existem as coisas que são determinantes. Aquelas coisas que, quando são descobertas, mudam absolutamente tudo. Tudo. Então, crie o hábito de tentar organizar aquilo que você está vendo, vivendo e buscando na caixinha do que você precisa entender, resolver, evitar ou garantir. E para que você não perca no volume de informações qual é a prioridade das prioridades, você vai começar a se concentrar naquilo que é determinante, naquilo que define o que é e o que não é, aquilo que define se será ou se não será, aquilo que define se permanecerá ou se não permanecerá. Esse é o poder da aliança divergente, esse é o poder da estrutura, da teoria da permissão. Esse é o poder que eu tenho utilizado dia após dia na minha vida para começar o dia com a certeza de que ele será exatamente do jeito que eu preciso, permito e prefiro, nem a mais e nem a menos, nem as coisas que são tidas como coisas boas e nem as coisas que são tidas como coisas ruins. Aquilo que chegar para mim é meu, sob medida, carregando aquilo que eu preciso, permito e prefiro. E será enquadrado naquilo que eu tenho que entender, resolver, evitar ou garantir. Porque eu ainda continuo utilizando o meu superpoder, que eu recomendo que você desenvolva, o poder de saber o que quer. Então, una o poder de saber o que quer, confiar no método e usar no método, respeitando as prioridades, buscando a prioridade da prioridade. E a minha prioridade, diante de todas as prioridades, é usar esse óculos divergente da teoria da permissão em sua amplitude máxima e em sua profundidade máxima. Porque é assim que eu vou construir a minha vida memorável, é assim que eu te convido a construir a sua. Porque a vida justa só está nos esperando. E aqui, na Aliança Divergente, você pode muito mais. Bem-vindo ao mês da prioridade.